Ok, iniciando a gravação. Eu perco um pouquinho aqui a visão de vocês, tá? O Meet, quando eu abro compartilhamento de tela, eu perco bastante a visão dos alunos. Então, qualquer dúvida, eu acho que é até melhor vocês levantarem a mão para falar, tá? Porque não sei se no chat eu vou automaticamente visualizar. Mas vamos lá. A primeira questão, ela é muito simples, muito básica, ela está relacionada à questão de linguagem verbal e não verbal. Então, a primeira pergunta é, né, abaixo temos diferentes atos que ocorrem durante uma paquera. Qual deles se caracteriza pelo uso da linguagem verbal? Nesse caso aqui, eu vou ler só a certa, e não havendo dúvidas, eu prossigo. Bom, a linguagem verbal aí, espere que eu estou aceitando, ela existe só na questão C, que é naquela interlocução em que o rapaz envia uma mensagem para o celular da moça, marcando dia e hora para novo encontro. Então, essa mensagem é por meio da escrita, então é linguagem verbal. Então, a número 1, a resposta correta é letra C. Posso prosseguir? Sim. Questão 2. A questão 2, eu achei que talvez possa ter complicado um pouquinho mais para vocês, porque ela fala sobre concepções de linguagem, eu até comentei com vocês naquela aula, mas eu também, durante, né, meus comentários, eu falei que não iria me aprofundar tanto nisso, não acho que é o foco do pessoal de administração. Enfim, mas tem uma questão aqui, né? Então, considerando as diversas concepções de linguagem, assinale a opção correta. Lembrando que eram 3 as concepções de linguagem. A linguagem como reflexo do pensamento, a linguagem como instrumento de comunicação e a linguagem como interação. Na primeira concepção, o homem fala aquilo que ele sabe, né? Então, da mente dele, ele tira, né, por meio da linguagem, os saberes que ele possui. Então, a primeira concepção, ela é unilateral, né? Ela pensa na linguagem como uma forma de refletir o que um homem pensa e acabou. Enfim. A segunda concepção, ela vê a linguagem como instrumento de comunicação. A gente usa a linguagem para se comunicar com os outros e é por aí. É como se ela fosse um órgão do corpo, um braço e uma perna. O braço é para, enfim, trabalhos manuais, a perna é para locomoção. E a linguagem é para se comunicar, né? Então, ela vê a linguagem como um recurso, assim. E a terceira concepção é a concepção da interação, né? Em que se vê a linguagem como um momento de ação. Ao falar, eu faço história. Eu dou continuidade a uma história que existia através de um elo, né? Porque eu recebi conhecimento e estou agora passando esse conhecimento para outros. Então, quando eu abro a boca, ao abrir a boca e dizer algo, eu estou ali construindo a minha história no mundo e dando continuidade à história de outros que vieram antes de mim. É um troço mais complexo, né? Eu até comentei com vocês no dia. Inclusive, numa aula posterior com outra turma, até fiquei mais nisso, porque considerei mais importante para aquela turma, para aquilo que a turma se formava, né? Para vocês, não tanto. Aí a questão é, considerando as diversas concepções de linguagem, assinale a opção correta. A correta é, e aí se vocês não entenderem por quê, vocês me digam. A premissa de que se praticam ações e se constituem compromissos e vínculos por intermédio da fala caracteriza a concepção de linguagem como forma de interação humana. Então, a letra correta é a letra E. Porque se fala ali que é por meio do vínculo que os homens se interagem e constroem ações na humanidade. Dúvidas? Se vocês erraram isso lá na questão, não fiquem apavorados. A questão em si que vocês responderam para mim, ela é para constar presença, né? Observem aí se erraram, perguntem por que erraram, enfim, mas não estou avaliando o seu erro, né, no caso. Alguma dúvida? Posso continuar? Vou continuar, tá? Pode continuar. Assinale a opção correta acerca do conceito de língua. Naquela aula, eu expliquei para vocês a diferença de língua e linguagem. Língua é uma das faces da linguagem, mas não é a única, né? Então, o conceito de língua aqui, né? Assinale a opção correta acerca do conceito de língua. A correta é conjunto de signos, frutos de convenções necessárias, adotadas por um grupo social para permitir o exercício da linguagem, né? Então, antes de mais nada,
A língua é um conjunto de signos, é um conjunto de códigos, né? Verbais, que são coletivos, nascem num espaço coletivo e servem a uma coletividade para se organizar no campo da comunicação, né, da linguagem. Ok, seria essa a resposta. Tem até umas absurdas aqui, né? Código não verbal, nada a ver. A língua ela é verbal. O que é não verbal é um olhar, um gesto, um desenho. A língua é código, palavra, vocábulo. Questão 4. Leia atentamente as afirmações abaixo. Eu continuo aceitando gente, tá? Por isso que eu dou uma paradinha aqui. Leia atentamente as afirmações abaixo. A comunicação dos animais não pode ser considerada linguagem se comparada à linguagem humana. Por quê? Porque é somente reação e instinto, não há representação, simbolização, transformação. É somente resposta biológica a estímulos e instintos. Analisando as duas afirmações acima, conclui-se que a resposta correta é: as duas afirmações são verdadeiras. Só que a correta é a letra B. Por quê? Porque a segunda é a justificativa correta sobre a primeira, né? Então, a segunda justifica a primeira, por isso que B é certa e não A. A diz que as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica. Não, ela justifica. Então, a questão correta é a letra B. Sempre tem alunos que geram controvérsias e falam que o cachorro dele conversa com ele, enfim. São questões subjetivas que acabam vindo a esta aula, sabe? Trazidas à tona, cachorros que choram, enfim, mas não sei se alguém aqui tem algo a declarar sobre o cachorro e o gato. A Larissa achou fácil. Tem gente, Larissa, que romantiza demais, né? Essa questão aqui. Mas, enfim, tranquilos com o fato de que o cachorro de vocês não produz linguagem, pelo menos não linguagem humana. Tranquilo. Tranquilo. Ah, então é um pessoal muito bem resolvido aqui. A próxima. Analisando, não, desculpem-me, coloque C para correta e E para errada. Tem gente que bota V ou F, não tem problema, tá? É porque é mais comum o professor botar V e F do que C e E. Eu uso aqui uma questão menos comum, mas eu considero, não tem problema que é V e F, não. Mas eu vi que tem gente que faz isso. Letra A. Linguagem é a faculdade que tem o homem de exprimir seus estados mentais por meio do processo de interação comunicativa? Certo ou errado? Certo. Certo. A linguagem não é exclusiva do homem, uma vez que outros seres podem utilizá-la. Certo ou errado? Oi? Coloquei errada nessa. Errada. No sentido de que os animais não possuem linguagem humana, se comunicam por meio de outros recursos, mas não é uma linguagem como a nossa, simbólica. A língua é o mais completo e natural sistema de comunicação. Certa. Eu coloquei tá? certo. Certa. Ela é capaz de conduzir o homem a reflexões mais aprofundadas, né, do que a linguagem não verbal tão somente, assim. Ela atende melhor a tudo, né? Apesar da linguagem não verbal também ser muito interessante, mas a língua ela se concretiza em muitos campos, né? A língua estática, isto é, não evolui com o processo de desenvolvimento da comunidade, certo ou errado? Errado. Total, errado. As línguas apresentam-se sob as formas oral e escrita. Certo. Algumas comunidades não têm uma língua escrita, mas são poucas na sociedade moderna. As comunidades, elas têm uma língua oral e elas têm uma língua escrita. E até eu fiz um vídeo que aqui na Semente a gente fala um pouquinho sobre isso. Há algumas divergências, né, entre a oralidade e a escrita. Há diferenças, né, entre aquilo que se escreve e aquilo que se fala. Então, há algumas peculiaridades ali próprias de cada modalidade.
Mas são duas modalidades, a oral e a escrita. Algumas sociedades não têm língua escrita para as suas línguas, como as sociedades indígenas, algumas sociedades africanas, mas poucas. A maioria das sociedades, elas têm uma língua escrita, na modalidade escrita, e essa língua na modalidade oral. Quando nos comunicamos por meio de palavras, oral ou escrita, estamos utilizando a linguagem verbal, certo ou errado? Certo. Certo. Se fazemos uso de gestos e sinais em nossa comunicação, estamos utilizando a linguagem não verbal. Certo. Certo. Receptor é o falante da mensagem, emissor é o ouvinte da mensagem. Errado. Errado, é o contrário, né? Fala é a utilização individual da língua, é um fenômeno fonético também. Certo ou errado? Certo. Certo. Lembrando que são dois conceitos aqui, né? Ela é a utilização individual da língua e ela é um fenômeno fonético ao mesmo tempo, né? A língua está sempre atualizada com novas palavras, por isso move-se rapidamente. Certo ou errado? Certo. Certo. Haja vista gírias, né? Que são um exemplo de palavras que se inovam e renovam o tempo todo, movimentando o idioma. A língua é potencial, social e possui código com estrutura própria. Eu coloquei certo. 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 Potencial, porque ela existe sem a presença de um único indivíduo, né? Ela é coletiva. E ela tem um código, né? Por meio de vocábulos, de signos verbais. Então, é isso aí mesmo, certíssimo. Deixa eu passar aqui. A linguagem verbal é mais rápida e eficaz que a linguagem visual, uma vez que transmite a mensagem de forma completa e objetiva. Eu coloquei errado, né? Eu coloquei errado Acho que a língua também. é mais rápida. Coloquei errado também. Mas eu tô Gente, começando olha só. Posso ser. É certo. Tá certo? Porque a linguagem verbal, ela atende a todos os campos de maneira mais completa. Mas ela é mais... Imaginem vocês, assim, todos os campos que eu digo, quais são eles? Os campos de acadêmicos, os campos do trabalho, os campos da vida em sociedade, enfim, da coletividade. A linguagem visual, ela é importante, ela complementa, mas ela tem uma tendência a ser menos objetiva. Ou a ser entendida com menos rapidez do que a linguagem verbal. Quando eu li essa questão, eu pensei nas placas, por exemplo, como placa de trânsito, esses trem assim, é de proibido estacionar. Ou Mas algo assim, nesse caso aí, atende, mas para um campo específico. Entendeu? Eu estou falando aqui que a linguagem verbal, pensando em todos os campos gerais das nossas rotinas, ela ultrapassa em efetividade a linguagem visual. Por exemplo, eu conseguiria dar uma aula aqui hoje sem falar sobre todos os assuntos que eu terei a falar com vocês sem a verbalização deles. Com certeza não. Entenderam? Entendi. Sim. Claro que se meu objetivo é a arte, aí eu vou para um museu, ali a linguagem visual vai imperar. Mas eu falo assim, no sentido geral, de todos os campos de atuação de um ser humano, a linguagem verbal ela é mais ampla. Larissa, tá na 5. Deu para entender, gente? Deu. Sim. Se eu especificasse assim, em um museu, aí a linguagem visual seria predominante, né? Mas não é o caso aqui da questão. Deixa eu continuar aqui, na 6. A 6 assinale C e E para as alternativas C para as corretas, E para as erradas. A fala é a realização, a concretização da língua? Certo ou errado? Eu coloquei certo. Certo. Também coloquei Certo. A língua, ela é coletiva, ela é social, ela é potencial. Ela existe porque nós falamos ela, né? Então, é na fala que a gente vai concretizar a língua. Então, são codependentes, apesar de diferentes.
A língua está no dicionário, está na gramática, está ali sistematizada, mas é a fala nossa que vai dar vida, mobilidade a ela, né? Os romanos, eles tinham uma língua poderosíssima, o latim. Mas quando a sociedade romana vai entrando em decrepitude, né, e as pessoas param de falar o latim vai sendo esquecido, né? Então, é a fala do povo romano que concretizava a língua latina. Com a morte desse povo, a língua ela vai entrando também em extinção. Os conceitos de certo e errado da teoria da comunicação diferem do certo e do errado da gramática normativa? Eu penso que talvez vocês tiveram dificuldade aqui. O que vocês marcaram? Professora, eu coloquei errado. Certo, mas eu fiquei um pouco assim, eu não entendi muito bem. Eu falei, essa questão é uma que vai gerar, talvez, né? Pois é, eu marquei errado essa aí. Vamos a ela. Primeiro, teoria da comunicação, né? Eu talvez não falei tanto como eu deveria ter falado, enfim. Mas a teoria da comunicação, ela entende, na verdade eu não falei, aquela aula meio apressada, é uma teoria do Chomsky, enfim. Ela entende que nós nos comunicamos bem, não somente quando falamos dentro das regras da gramática culta. Nós nos comunicamos bem quando nós nos fazemos entender. É isso que é se comunicar bem, de acordo com a teoria da comunicação. Então, não adianta falar lindamente, com palavras eruditas, para uma pessoa sem nenhum tipo de instrução escolar. Porque ela não vai me entender. Então, essa é a teoria da comunicação. O falar bem é conseguir adaptar a sua mensagem ao nível do seu receptor. Então, para essa teoria, o errado e o certo não está relacionado à conjugação de um verbo e coisa e tal, né? É a você atender aquilo que o seu ouvinte precisa. E já pela gramática normativa, que é a nossa bendita gramática da língua portuguesa, existe o certo e o errado, né? Por exemplo, se eu falo nós foi, tá errado. Tá errado para a gramática normativa. E para a teoria da comunicação, talvez não. A depender do seu ouvinte. Alguém levantou a mão, foi a Kézia, ela quer falar? Ela pediu aceita aí, mas não apareceu ninguém para eu aceitar aqui. Pelo menos eu não vi. Não sei, ela levantou a mão, mas não sei. Ela está presente? Ela acabou de sair, mostrou pra mim. Eu não sei se é um problema da questão ou se é um problema da internet dela, né? Enfim. Então, explicando o que eu falei, essa questão aqui está certa. Porque o que é certo e errado para a teoria da comunicação não é o que é certo e errado para a gramática normativa. Para a gramática normativa, existe um padrão pronto, certinho, né, que deve ser assim aceito pelos falantes de acordo com regras lá instituídas. E para a teoria da comunicação, o certo e o errado é a depender do contexto, a depender do interlocutor. Deu para entender, gente, a ideia? Agora sim entendi, professora. Sim, eu pensei que vocês teriam dúvida. E a próxima, ó, o nível formal da linguagem caracteriza-se por uma preocupação com o significante, o lado externo, a forma do texto. Também acho que vocês teriam dificuldade, assim, pus na minha cabeça, acho que eles vão ter dificuldade. O nível formal se refere à linguagem formal, né? A língua formal é a língua culta, padrão, aquela que é considerada a língua correta, certinha, enfim, né? Enfim, toda essa fala em cima desse tipo de língua, que é uma língua baseada na gramática, e sim, essa língua caracteriza-se pela preocupação com o significante, que é a forma, né? A escrita da palavra, o respeito aí à norma dessa palavra, então essa também está certa. Os três estão certos. Estou aceitando todo mundo que está vindo aqui, nem sei mais quem está pedindo, estou aceitando. E aí aqui, a última não, quase a última. Letra A, gostaríamos de contar com sua impolutíssima presença em nossa residência amanhã.
Não conheço ninguém que fala assim. Pinta lá no meu mocó amanhã. Vocês perceberam que as duas frases, elas dizem exatamente a mesma coisa, mas de modos diferentes. Então, vamos lá. A e B são níveis de falas diferentes, certo ou errado? Certo. Elas dizem a mesma coisa, exatamente a mesma mensagem, em níveis absolutamente diferentes. A primeira frase, ela é formalíssima, eu diria até, e a segunda frase, ela é coloquial ao extremo, né? Então, se eu tenho de um lado uma frase muito erudita, do outro eu tenho uma frase extremamente coloquial. Digamos que eu, por exemplo, me encontro no meio termo, nem num lado nem no outro. Próxima. Ambos podem estar corretos, dependendo do ambiente e do nível do receptor. Certo ou errado? Certo. Coloquei certo. Certo, elas podem estar corretas. Segundo a teoria da comunicação, a depender dos espaços que sejam usadas. Por exemplo, não fica bem vocês falarem aqui na aula de língua portuguesa da Faceli, pinta lá no meu mocó amanhã, né? Mas se vocês falarem num bar para um colega íntimo de vocês, tá ok. A representa um tipo de registro informal? Errado. Errado. Existe uma norma estática e fixa para cada indivíduo? Coloquei errado, mas eu não entendi. Errado. Porque ninguém fala com o mesmo nível de fala o tempo todo, não. Vocês têm uma tendência muito grande a falarem de maneira mais formal com pessoas estranhas, em ambientes formais, e a falarem de maneira mais espontânea, com pessoas íntimas, em ambientes informais. Todo mundo faz isso. Ninguém fala no espaço familiar do jeito que fala em outros ambientes, e vice-versa. Deu para entender? Então, nós somos indivíduos que nós temos níveis diferentes de fala no nosso próprio modo de lidar com o idioma, e é natural, e tem que ser assim. Está errada a expressão nós vai? Aí é para pegar, hein? Sim. Eu coloquei que não, professora, porque igual você falou, pode ser que na formal mesmo esteja errada, mas na outra não. O sempre fez toda a diferença ali. Está sempre errada? Segundo os teóricos mais atualizados em língua portuguesa, a gente tem que entender aqui que a gente adota uma linha de teoria. Então, a gente, mesmo a partir da década de 60, com Saussure, com Chomsky, enfim, não está errado. Segundo a teoria da comunicação, não. O que depende é o ambiente, o que depende é o receptor, o que depende é o contexto de fala. Então, ela estaria errada numa prova do Enem, ela estaria errada numa aula de português, ela estaria errada, talvez, num ambiente de trabalho mais formal, mas ela não estaria errada, talvez, em outros ambientes ali, mais espontâneos, em espaços rurais. Então, a resposta é... Pode gerar controvérsias, mas a resposta é... Letra E. Errado, não. Nem sempre ela está errada. Nem sempre. Posso continuar? Pode. Beleza. Aí alguns vão falar assim, olha, professora, eu não concordo, tá? Mas aí a gente está adotando aqui uma linha teórica, tá? A gente está adotando uma linha teórica muito aceita por toda a comunidade linguística, que pesquisa a linguagem, né? Aí eu tenho língua e fala, eu tenho um textinho que distingue aqui os dois conceitos, eu acho que a gente não vai ler. E aí indique as afirmações corretas, tendo por base o texto apresentado, espero que vocês tenham lido, devem ter lido. Afirmações corretas há mais de uma, né? Então a gente tem que encontrar aqui quais as corretas e marcar. Língua e fala são fenômenos exatamente idênticos? Isso está certo? Não. Essa não está certa. Eles se complementam, eles são codependentes, mas idênticos não. A língua é comparada a um dicionário, pois é impessoal e comum a todos os integrantes de uma comunidade? Eu coloquei verdadeiro. Sim, podem marcar essa como correta, é para marcar um X. Oba, acertei. A fala é pessoal, cada
falante a produz conforme a sua vontade? Sim. 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 A fala é invariável, mantendo-se independente da situação? Errado, eu acho. Errada, até falamos sobre isso aqui hoje. Ela varia. Eu mudo de acordo com o contexto a minha fala. Uma mudança de atividade implica uma alteração da fala? Implica. Uma mudança de atividade. Eu mudo o que eu estou fazendo, eu mudo as pessoas com quem estou conversando, eu mudo os ambientes onde estou, eu mudo a minha fala. Eu não falo do mesmo jeito com meu marido, com a minha filha. Não. Eu não falo do mesmo jeito com meus amigos e também não falo do mesmo jeito com meus inimigos. Muda, né? Então, tá errada. Não, tá certa. Desculpa. Uma mudança de atividade implica uma alteração da fala, tá certa. A gramática sistematiza a língua, o dicionário fixa, tá certo. Tá certo. Há indivíduos que conhecem e usam uma língua em sua totalidade? Certo ou errado? Errado. Errado, não existe. Pode ser o Pasquale, pode ser aquele cara lá, o Bechara, que escreveu a gramática normativa da língua portuguesa mais adotada no Brasil, pode ser o Rossais lá, que fez o dicionário lá mais usado. Não existe esse indivíduo. Esse indivíduo não existe. E se ele existisse, seria uma pessoa muito chata, convenhamos, né? Porque não há ninguém que saiba integralmente todas as palavras de uma língua. E digo mais, talvez até mesmo o funcionamento dela, né? Por isso que a aprendizagem dela é desafiadora, porque, como dizia o Drummond, né? Por mais que a gente tente, estude, leia e procure e busque, enfim, ela sempre está um passo à frente de nós, né? Então, é até possível que vocês dominem matemática, física, as matérias todas da faculdade, enfim. E língua portuguesa é sempre aquela matéria que vai faltar alguma coisa. E isso é natural, porque essa é a dinâmica da constituição de todas as línguas, idiomas, enfim. É assim que elas se fazem, né? Sempre um passo à nossa frente. Não havendo problemas, eu vou parar o compartilhamento e vou abrir o slide para começar o conteúdo de hoje. Dúvidas? Ok. Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar o slide. O slide já está no AVA, tá? E agora eu vou explicá-lo, enfim, estou gravando a aula, depois também jogo no AVA para vocês não terem problema com o material. Então vamos lá. Um pouco lento, só para variar, né?
A aula travou só para mim ou foi para todo mundo? Para mim também, acho que para todo Pra mim mundo. também Pra mim travou. parou. Pra mim parou Travou também, não, gente. A Ué, professora saiu. acho que ela saiu, mano. Se ela saiu, ela vai ter que criar outra sala e mandar o link. Nossa, Deus. Ela foi tentar colocar o slide, acho que se embaralhou todo e saiu. Ué, Ela voltou. A internet caiu, Ah, sim. acontece, já voltei. Vou dar continuidade aqui compartilhando. Não sei se sou só eu, se mais alguém aqui também às vezes cai assim a internet, né? Acho que é normal. Normal assim. Dando continuidade à ementa aqui, o assunto de hoje é sociolinguística. Acho que é o segundo, eu tô seguindo por a ementa certinha, tá? Nossa programação, acho que é o segundo conteúdo, né? Ainda no primeiro capítulo. Então, a gente vai trabalhar sociolinguística, que é um assunto, assim, fácil, assim, bem simples. Eu penso que vocês vão entender com muita facilidade. A sociolinguística é um tipo de ciência do campo da linguagem, da linguística. A linguística estuda as línguas, né? A sociolinguística é um ramo da linguística. Então, se a linguística é a grande ciência que estuda a linguagem, a sociolinguística é um ramo dessa grande ciência. Porque nós temos muitos... megalink mesmo, Cristian. Nós temos muitos teóricos, muitos estudiosos, muitos cientistas no campo da linguagem. Vocês não escolheram fazer letras, então não é obrigação de vocês conhecerem esse povo. Mas linguagem é um campo da ciência muito importante e muito pesquisado no mundo inteiro, né? E a linguística, que é a ciência ao qual se dedica a estudar o estudante de letras, ela tem vários ramos, né? Dentre um desses ramos, eu tenho a sociolinguística. E por que a gente traz a sociolinguística para o curso de administração? Porque é um tipo de ramo da linguística que é importante para vocês pensarem, refletirem, né, enquanto profissionais do campo administrativo, que é um campo de trabalho, de atuação, que trabalha muito com a questão do ser humano. Então, nesse sentido, a sociolinguística faz um sentido para vocês. Mas, enfim, como que a gente pode definir, em geral, a sociolinguística? O que é? É a língua estudada em sociedade, né? Ou seja, a língua estudada na sua função social. Então, as pessoas que estudam sociolinguística, elas estudam a língua em sociedade. Não exatamente a língua que está na gramática, a língua instituída pelo Estado, a língua formal, da gramática normativa, né? Mas a língua usada pelas pessoas, aquela que está na boca, né? Aquela que está caminhando e se modificando ali de modo coletivo em meio ao espaço social. Então, esse é o interesse da sociolinguística. Geralmente as pessoas entendem sociolinguística com facilidade e gostam, porque elas se veem, assim, com facilidade na matéria, porque a matéria trabalha com a língua que elas usam no cotidiano, né? Diferente daquelas aulas de língua portuguesa, dificílimas, que trabalham com a gramática normativa, aquela língua muito formal, que as pessoas não fazem tanto uso. Então, em termos gerais, a sociolinguística estuda isso. Eu trouxe aqui para vocês um mapa do mundo, e eu tenho aqui em destaque um país que vocês podem observar, que é um país europeu, né, e é Portugal. Portugal é o berço da língua portuguesa que hoje falamos, e nossa língua, então, ela se origina nesse país, né, entre os séculos 11 e 12, quando a sementinha do idioma que hoje falamos é jogada. Porém, a língua que hoje nós falamos, ela não seria compreendida pelas pessoas que viviam em Portugal no século XI e vice-versa. Nós também não compreenderíamos esses indivíduos que viveram há quase um milênio, né, praticamente naquela região. Isso por quê? Porque a língua se modificou nesses 1000 anos de existência. E essa modificação, esse processo que a língua sofreu,
em sociedade, ela é o grande interesse da sociolinguística, né? A sociolinguística se interessa pela língua e sociedade, pelas mudanças que essa língua sofre. Então, só para mostrar para vocês essas mudanças, eu trouxe aqui algumas imagens, né? Que eu vou passar rapidinho, mas eu tenho um vídeo lá no canal que eu explico melhor. A primeira mudança, né? O primeiro grande impacto é que nessa região chamada hoje Portugal, ainda na Idade Média, viviam povos nômades que se organizavam em tribos e eram conhecidos por celtas. Esses povos, eles falavam a língua celta e eles não tinham escrita, só oralidade, né? Esses povos, eles são invadidos pelo Império Romano e esse momento ali em que ocorre essa invasão dos romanos nessa região e que há uma mistura da cultura celta com a cultura romana, é nesse exato momento que o idioma que nós falamos hoje começa a ganhar forma, né? Então, o primeiro evento marcante para o nascimento da língua portuguesa é essa invasão essa invasão dos romanos ao povo celta, né? Então, o nascimento do nosso idioma é fruto ali de um evento histórico, de uma guerra, na verdade, né? A partir disso, aquela região ela vai alterando a sua forma de se organizar, muito influenciada pela organização já do Império Romano, né? E a língua ela vai se sedimentando. Alguns eventos mais importantes ocorrem na região ao longo desse milênio todo para consolidar, né, o idioma que hoje temos. Eu vou rapidamente passar aqui por alguns desses eventos. Posteriormente à invasão dos romanos, o Império Romano é invadido pelos bárbaros, né? E aqui vocês têm que lembrar um pouquinho daquilo que estudaram em história. Os bárbaros invadem o Império Romano, e essa invasão dos bárbaros ao Império Romano destrói o Império Romano. Os bárbaros, eles acabam se contextualizando aos povos que eles acabam ali, né, conquistando, e eles trazem o idioma deles para esses idiomas que haviam nessas regiões, inclusive para o território de Portugal. O que ocorre? Os romanos, eles foram conquistados, subjugados, enfim, mortos, destruídos quase que inteiramente ali, mas eles tinham uma cultura linguística muito forte, eles tinham escrita, né? Quando os bárbaros chegam àquela região, que hoje é Portugal e pertencia aos romanos, naquela confusão toda, os bárbaros trazem mais confusão. Os bárbaros trazem também um idioma deles, né, que era um idioma oral, eles não tinham escrita. E eles misturam esse idioma que eles tinham aos povos conquistados. E o português vai se sedimentando, né, e chegando ali a alguma coisa que a gente reconheceria melhor se hoje lêssemos ou ouvíssemos, né? Mas ainda uma língua diferente daquela que nós temos hoje. Isso é pelo século... acho que é o século 9, não sei, 9, 10, não vou ficar falando aqui datas e datas não, porque eu não sou professora de história, não vou cobrar isso de vocês. Para mim, o que mais interessa é que vocês entendam ali que esses movimentos históricos vão alterando o idioma. Continuando aqui, nós temos posteriormente a invasão dos mouros, né? Os africanos invadem Portugal também. Eles tentam entrar na Europa, vindos da África. Então, é uma tentativa do Oriente invadir o Ocidente, no movimento que ainda hoje existe ali, né, de outra maneira. E os bárbaros ficam durante muito tempo ali em Portugal também. Então, os mouros, como eram chamados, levam alguma coisa da sua linguagem para a língua de Portugal. E aí nós temos, eu acho que o maior movimento de todos para a língua portuguesa se sedimentar de uma vez por todas, que são as grandes navegações, né? Portugal, ele vai aos mares, primeiramente encontram ali o caminho das Índias com o Vasco da Gama, e depois Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Portugal constrói uma grande frota marítima, né, e chega a vários lugares do mundo. E aí ele precisa, antes de tudo, ter uma língua forte para conseguir impor a sua dominação aos povos que ele conquistava. Ele sabia que a língua é a melhor forma de dominar, então ele tem que ter uma língua instituída, consolidada,
forte, né? Então, é entre os séculos XVI e XVII que o rei de Portugal investe em escolas, paga alguns padres para construir gramáticas normativas, elas surgem ali, dicionários são escritos, né? E a língua se consolida, ela é instituída pelo Estado, né? Então, se nós lermos um texto escrito no século XVI, a gente vai entender. Porque até o século XVI não havia uma forma muito padrão, não havia uma preocupação do Estado de consolidar demais o idioma num texto escrito. Então, a língua vai mudando com muita rapidez, de acordo com as guerras, invasões, descobertas. No século XVI, Portugal descobre rotas marítimas para outros continentes, se torna uma potência, ele acaba dominando outros povos, e aí ele consolida o idioma, instituindo esse idioma por meio de gramáticas, por meio de dicionários, né? Ele trabalha esse idioma a partir do ponto de vista do Estado, e a língua, ela se modifica a partir de então, do século XVI, mas de maneira mais lenta. Então, seria possível a gente entender o que uma pessoa no século XIV falava? Muito mal. Seria possível a gente entender o que uma pessoa do século XVI falava? Muito bem, né? Há um momento ali que a língua se consolida e é mais ou menos ali. O interessante é que no século XVI, apesar da língua se consolidar, né, ela também vai se renovar, né? Por quê? Porque Portugal, ele vai aos mares, aí ele vai conseguir colônias em todos os continentes. Ele tem colônia na América, ele tem colônia na África, colônia na Ásia, colônia na Oceania. Ele vai levar a língua portuguesa até essas colônias, mas essas colônias têm povos que vivem lá, né? No caso do Brasil, são os indígenas. E essas línguas, que eram línguas orais desses povos conquistados, elas também vão influenciar a língua portuguesa. E como o Brasil ele tem a influência dos povos, primeiro, indígenas, né, e posteriormente dos africanos trazidos escravos, e posteriormente ainda dos imigrantes alemães e italianos que chegam no século XVIII, a língua portuguesa que nós falamos, ela não é idêntica, ela não é totalmente como a língua que os portugueses, que os angolanos, né, falam também, porque as influências foram um pouco diferentes. O que eu quero disso tudo de vocês, né? Que vocês falem para mim cada detalhe, que vocês decorem tudo isso, não, vocês não são alunos de letras. O que eu quero com tudo isso aqui é que vocês entendam que a língua, ela está propensa a mudanças, que ela é fruto de atos, né, de acontecimentos sociais, e que ela nasce a partir desses movimentos, né? Ou seja, ela está propensa a mudanças o tempo todo. E ela está propensa a influências de outros povos, de trocas culturais, né? E ela não se movimenta tão rápido como ela se movimentava na Idade Média, porque com a instituição dos estados monárquicos, né, e depois as repúblicas, enfim, esse movimento todo, a partir do século XVI, que é a modernização da sociedade, a língua ela é trancada, né, trancafiada em gramáticas, em dicionários, então eles tentam, digamos, de certa forma, vigiá-la, né, para que essas mudanças ocorram de maneira mais lenta. Elas ocorrem, mas não de maneira tão rápida como eram no passado. Porque como hoje há escolas, há instituições, as pessoas precisam ali se movimentar melhor dentro de um idioma e respeitar algumas regras dele para conseguir estar ativo nessas instituições. Falei muito rápido? Deu para entender? Podem levantar a mãozinha, podem perguntar, porque agora é a hora. Podem fazer a perguntinha no chat. Vocês conheciam esse movimento da língua? Não? Ok, mas deu para entender, né? Certo. A nossa língua não é fruto de um episódio único, ela é um processo, né? Histórico. Ela é um processo histórico. Se ela tem hoje influência africana, é porque houve, em determinado momento, infelizmente, escravos. Se ela tem influência indígena, também. Houve momentos que ela esteve em risco no Brasil. Entre os séculos XVII e XVIII, na verdade, no início do século XVII,
havia tanta influência indígena na língua que o português não era falado em todas as regiões. O rei de Portugal ficou desesperado, ele ficou pensando assim, meu Deus, os índios vão acabar influenciando mais a região do que os europeus, né? Então, eles proibiram, houve um decreto para proibir a fala do tupi no Brasil, porque houve momentos ali que a língua portuguesa chegou a ter riscos, né? Tamanha era a influência de outros povos nesse idioma como conhecemos hoje. E aí o Estado português proíbe a fala do tupi legalmente, ele prendia, sei lá, ele botava lá, fazia alguma coisa, prendia, sei lá, quem falasse o tupi, e ele manda muitos padres, muitos professores para ensinar a língua portuguesa, porque ele entendia, né, como rei que era, e todo governante sabe disso, que a língua é a maior influência social que existe, né? Ela é a maior característica identitária de uma nação. Então, se você perde o idioma, você perde ali o poder sobre também esses indivíduos que ali estão, né? Essa era a ideia dos povos europeus na época. Eles tinham muito medo de não impor os seus idiomas aos povos conquistados. Tanto que Angola, Luanda, eu estudo com algumas pessoas de lá, eu converso com pessoas de lá, que falam português hoje, né? E eles são nativos, enfim, né, das suas regiões. Quando Portugal chegou, eles não foram dizimados como os indígenas, e mesmo nativos, eles falam português. Tamanha foi a imposição do idioma quando conquistados, né? É isso. Vamos continuar, então, se deu para entender. Aqui eu tenho algumas informações, enfim, né, que a língua, no século XVI, ela entra nessa fase moderna, porque aparecem as primeiras gramáticas, enfim. Os Lusíadas de Camões é o livro clássico que sedimenta a língua portuguesa, então ele é a obra, né, específica ali que divide a língua entre um antes e depois. Ele é um retrato, um reflexo ainda hoje, né, do idioma. Aqui eu tenho um slide que acho que não ficou muito claro para vocês, mas é a nossa língua no mundo, onde ela é falada. Há divergências, eu achei algumas informações que não batem, tá? Mas é aceito que o português é a quinta língua mais falada no mundo. Alguns dados me dizem que ela é a oitava, então eu fiquei um pouquinho perdida. Mas eu adoto que ela é a quinta língua mais falada no mundo, assim, né? Ela só é menos falada do que o mandarim, do que o inglês, do que o espanhol, e acho que uma outra língua lá russa, não sei, né? E ela é falada em todos os continentes. Todos os continentes há um país, há uma região que fala português. A Ásia, por exemplo, não tem um país, né? Ela tem Macau, que é uma região. A África tem Ruanda, Angola. A Oceania também tem Guiné-Bissau, que fala português. E o maior país de falantes de língua portuguesa no mundo, Brasil, né? E Portugal, claro, que é o país europeu, que é a pátria Moçambique também. Oi? Moçambique também fala português. Isso, eu esqueci de falar, Moçambique. A África tem 3 países que falam, né? Eu estudo com um rapaz de Angola e ele fala para mim que lá em Angola fala-se português, mas os angolanos não falam só português, os angolanos falam 4 idiomas. São muito poliglotas, né? Os africanos são muito poliglotas. Porque eles foram influenciados por vários povos, mas não perderam a própria língua também. E nós, brasileiros, somos muito... falamos somente muito português mesmo, né? Nossa língua materna, assim, ela é a mais conhecida, realmente falada no território. Deixa eu passar aqui. Aí eu trouxe a fala aqui do teórico para respaldar tudo que eu falei, para que não fique assim, achando que eu tirei de trás da minha orelha, não foi, né? Então, um teórico que estuda muito a sociolinguística no Brasil é o Marcos Banho. Então, segundo Marcos Banho, as línguas variam, né? Elas são mutáveis. E, além disso, não há línguas uniformes, ou seja, elas são heterogêneas, propensas a mudanças, de acordo com os fatores externos relacionados à história, relacionados à cultura, né? Então, devido a isso, o ensino da língua materna centraliza-se na atualidade, mas nos estudos desenvolvidos sobre a língua em uso,
as suas variantes, as suas mudanças, de acordo com contextos regionais, históricos, econômicos e situacionais, do que com aquela gramática lá que a gente tem, né, nas bibliotecas, que também é muito importante, mas não se iludam, porque aquela não é a única língua que vocês vão precisar na vida. Eu até gravei um vídeo lá sobre a questão das variantes linguísticas, né, e o mundo do trabalho, né, e eu acho que eu exemplifiquei lá algumas situações, né, que o administrador se engana se ele pensa que ele vai falar com pessoas sempre com o mesmo nível linguístico, e se ele, ao falar com essas pessoas, ele vai sempre adotar um único nível e ele vai atender aos seus receptores. Não é por aí, né? O bom administrador, ele é um bom comunicador também. Eu acho que a comunicação, ela é a base da profissão de vocês, com certeza. E ser um bom comunicador passa por entender esses processos aqui de mudanças do idioma. Essa pluralidade linguística. Principalmente porque nossa cidade é uma cidade muito plural também. Se nós formos ouvir os linharenses, ou as pessoas que aqui hoje vivem em Linhares e adotaram essa cidade como dela, nós vamos entender que aqui há muitos migrantes, nordestinos. Nós vamos entender que há pessoas aqui com características mais urbanas, mas outras com características mais rurais, e elas interagem no comércio de Linhares. O comércio de Linhares atende muita gente com formação no campo, né, com uma linguagem própria desses ambientes, e que tem muito dinheiro, às vezes, também, né, não há questões ali muito relativas à questão social somente, há pessoas mesmo que vivem no campo, têm um ótimo poder aquisitivo, e falam língua coloquial o tempo todo, e nós temos pluralidade em Linhares, né, a Linhares recebeu muita gente nos últimos anos, e essas pessoas que vieram com seu jeito de falar. Então, trabalhar em Linhares requer entender essa dinâmica. Podemos continuar? Sim. Eu tenho aqui sociolinguística, que eu já falei lá em cima, e aqui um conceito também do banho, né, que eu estou devendo a vocês, um conceito teórico, né? Então, a sociolinguística variacionista, que trabalha com a questão das variantes da linguagem, ela concentra-se nos estudos das variantes linguísticas que ocorrem, né, de acordo com o meio social no qual o indivíduo está inserido. E aí eu tenho uma questão aqui, o que é variante linguística, né? A variante linguística corresponde às variações da língua de acordo com as questões culturais, regionais, históricas do falante, né? Então, a variação linguística, ela é um processo natural que ocorre a fala em todos os momentos e contextos sociais. Um outro conceito aqui, variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais, históricas, e é do campo de interesse da sociolinguística, tá? O que a gente vai, a partir de agora, entender aqui? Quais são as variações linguísticas da língua portuguesa? Ou seja, como que a língua portuguesa varia? Dentro do seu próprio, da sua própria constituição, né? Então, eu separei aqui 4 variantes da língua portuguesa. As variantes históricas, variantes geográficas, variantes sociais, variantes situacionais, e vou explicar para vocês cada uma dessas variantes. A primeira delas é a variante regional ou geográfica. Então, eu vou explicar para vocês quais são as variantes regionais, geográficas, por que aprendê-las, o que elas dizem para nós sobre o nosso idioma, né? Primeiro, entendamos o seguinte, o nosso país, ele é muito, ele é grande, né? Ele é imenso geograficamente, ele é o 5º país em território do mundo. Muitos países do mundo, eles são menores do que o Espírito Santo, para vocês terem uma ideia, que é um estado muito pequeno ainda, relativo aos outros estados do nosso país. Então, essas peculiaridades de cada região, elas vão incidir sobre a forma como a língua portuguesa é falada em cada território. Por exemplo, o pessoal do norte, Rondônia, Amapá, Amazonas, eles vão ter maneiras de falar diferentes de nós. Eles têm mais influência indígena, por exemplo, do que nós temos, né? Nós, capixabas, falamos diferente deles, porque nós temos mais influência europeia.
principalmente de migrantes italianos, migrantes alemães. Bahia vai falar diferente de nós, apesar de estar muito próxima, como região, como território, né, como estado, porque nós fazemos limite com a Bahia, mas eles têm muito mais influência africana do que nós, porque muitos mais escravos foram levados à Bahia e ali, né, construíram a sua história. Então, eles têm mais influência africana. Mas outros estados do Nordeste, por exemplo, Pernambuco, eles sofreram influência holandesa, então eles têm mais influência holandesa. São Paulo é um estado muito urbano, muito urbanizado. Ele também é um estado que recebe muitos migrantes de outros estados, principalmente nordestinos. Então, ele junta a sua urbanização, que foi muito forte a partir da década de 50, com um grande número de migrantes, principalmente nordestinos. O paulista também não fala igual a gente. O gaúcho também, imigração forte, pouca presença de cultura africana, menos do que nós, inclusive. Falam diferente. Tudo isso para dizer o seguinte para vocês: cada estado fala de uma maneira diferente. E pior, cada cidade também. Linhares tem uma história diferente do que Vitória. E Vitória tem uma história diferente do que Castelo. E Castelo tem uma história diferente do que Colatina. Então, cada cidade também, ela tem algumas peculiaridades regionais. Tá? Isso é variedade regional, relacionada à região. Essa variedade regional, ela se consolida de diferentes formas. A primeira delas é o regionalismo. Entendamos o que é regionalismo. Regionalismo são palavras que denominam situações ou coisas em uma região, mas que não são usadas do mesmo modo para denominar outras coisas em outra região. Por exemplo, nós capixabas falamos chup-chup. Acho que todo mundo aqui entende o que é um chup-chup. Mas os cariocas não entenderiam. Eles falariam geladinho. Isso é um regionalismo. Nós, capixabas, falamos taruíra. Todo capixaba entende o que é uma taruíra. Mas jamais uma pessoa que mora em Rondônia entenderia. O que é isso? Ficaria perdidinho. Porque para o rondonense, esse mesmo animal que nós chamamos taruíra é conhecido como lagartixa. Carlos, você é de onde? O Carlos não sabe o que é taruíra. Carlos, você é capixaba? Ele é de Minas. Então, o Carlos é a prova viva do que eu estou falando. Né, Carlos? Você não sabe o que é uma taruíra. Taruíra é aquela lagartixa que anda nas casas, aquela nojentinha da parede. Porque nós chamamos de taruíra aquilo ali, tá? Para nós, a lagartixa é aquela que anda no jardim. E para o capixaba, aquela que anda no café, capixaba o café, né? É o calango. Mas eu acho que o nordestino conhece o calango também. Eu nem sei se o linharense usa calango, lá na minha cidade é. Mais exemplos podem me ajudar aqui com outros exemplos de regionalismo. A Larissa fala calango, não sei de onde que a Larissa é, não. Arredar, pocar e capixaba. Pocar e capixaba. Acho que o Carlos não entende o que é pocar. Pocar a bola. Estourar. Mas só o capixaba fala pocar. Vou pocar. O pão de sal também não é todo mundo que usa. É uma coisinha nossa, esse pãozinho de sal. Tem pão de sal, pão francês. Mas o pão de sal é bem capixaba. Uhum. Não, olha, se a gente ficar aqui, vou ficar até amanhã. Deu para entender o que é o regionalismo, eu acho, né? Mas o regionalismo, mas as variações regionais, elas não ocorrem só por meio de regionalismo, não. Elas acontecem também na parte fonética, que é o sotaque. O sotaque é a parte fonética do idioma, né?
Então, o sotaque é também regionalismo. Carioca puxa o S. Eu sou péssima para imitar, eu não consigo imitar ninguém. O baiano tem um sotaque, você, ao escutar alguém, mesmo sem saber que ele é baiano, você pode adivinhar que ele é, se o seu ouvido for atento. O gaúcho tem o sotaque, o carioca tem, o paulista tem, todos os estados têm. E nós, capixabas, achamos que não temos sotaque. Nós temos, né? É que para nós é natural. Aí quando uma pessoa fora do Espírito Santo nos escuta, o capixaba fala assim. E é assim, né? O sotaque é regionalismo, é regional e é no campo da fonética. E nós temos os dialetos, que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de explicar. Mas deixa eu tentar explicar. O pessoal do interior, antigo, que não ia para a escola, os meus bisavós, bisavós, a minha galera, tataravós, as pessoas com as quais eu fui criada, eles falavam assim, malmita, eu sou da roça, tá? Eu vim do interior, então eu vou falar coisas de roça. Malmita, leva malmita pra roça, pega o galfo. Eu escutava isso a minha vida inteira. E outras coisas que eles falavam assim, moia a horta, olha a chuva, cigarro de paia. Eu fui criada nesse meio, né? E aí eu fui para a escola lá, enfim, eu falava assim também, sei lá, acho que falava, enfim, a língua a gente aprende por imersão, né? E aí me ensinaram que isso era errado, que era erro, isso é erro. Tá, isso é erro. E eu fui aprendendo, então, quase a vida inteira, que isso era um erro. Para eu chegar na faculdade de letras e entender que isso não é um erro, isso é um dialeto. Porque o que é o dialeto? O dialeto é uma língua falada no seio de outra língua, mas com regras gramaticais próprias. Então, quando uma pessoa fala galfo, não é um erro. Ela está substituindo o R pelo L. Quando ela fala moia, paia, oia, oio, ela não está cometendo um erro, ela está substituindo o LH por vogais. Então, não é um erro, tem uma lógica. Ela pegou o idioma, a língua portuguesa, mas ela, dentro desse idioma, ela recriou esse idioma a partir de regras próprias, particulares, daquela região, daquele povo. E que fazem um sentido dentro de uma ordem, né? Então, quando a sua bisavó, tataravó falava teia, oia, paia, ela não estava cometendo um erro, ela estava falando dialeto, ela estava substituindo o LH. Ela tinha uma ordem própria para o idioma dela, uma ordem dela, que ela construiu dentro de uma pequena região que ela morava. Mas tinha uma ordem. O dialeto caipira fez isso, né? O dialeto nordestino, o dialeto gaúcho, algumas regiões com dialetos próprios, que algumas pessoas dizem que é erro. Mas a gente, quando faz letras, entendem que são dialetos. Ou seja, são recriações da língua portuguesa a partir de regras próprias. Cacanheiro ao invés de mendigo, Amanda, isso aí seria um regionalismo. É diferente do que eu estou falando agora. E escrevinhar é bem caipira, é dialeto. Porque pensa pela lógica, se eu falo LH, palha, molhar, é mais difícil foneticamente, né? Então, quando você substitui o LH por vogais, você está facilitando a fala. Tem uma lógica, é inteligente. Dentro do mundo que eles viviam ali, que não era um mundo da escrita, da fala, era mais prático, né? E aí, a sociedade rica, ela condicionou chamar aquilo de erro. Aquilo não é um erro, aquilo é um dialeto. Os dialetos estão em processo de morte? Estão. Os dialetos estão morrendo.
Porque os dialetos, eles existem muito em sociedades que não dominam a escrita. Como os brasileiros estão se alfabetizando, indo à escola, os dialetos estão morrendo. Mas é muito comum você estar ali no sábado, no centro de Linhares, ir lá para uma feira, ir lá para o mercadinho, e ouvir pessoas falando palavras assim, ainda. Principalmente mais idosas. Gente, deu para entender o que é regionalismo, o que é sotaque e o que é dialeto? Fui clara? Sim, foi. Deu para entender que não tem erro ali, tem uma lógica? Sim, eu pensava que era erro também, professora. Não, a sua avó, desculpa, a sua avó não, né? Eu não sei como a sua avó falava. A minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, elas sempre foram humilhadas, tratadas de maneira preconceituosa, né? Ditas não capazes, né? Mas isso sempre foi equivocado. Isso era um preconceito das pessoas que ignoravam o real funcionamento da língua. É isso que a gente adota hoje na linguística. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né, de regionalismos. Me vê 10 cacetinhos, por favor, tchê, né? Dá para entender que seria uma coisa gaúcha. Cacetinhos são os nossos pães franceses, ali tem o ba, o tchê, que são os falares, né? Aqueles hábitos da fala daquela região. E eu trouxe uns regionalismos capixabas, que eu vou ler com rapidez aqui, que só nós capixabas sabemos, só nós os iluminados, né? Então, quem não é capixaba aqui na sala não vai entender. Mas se eles que não são capixabas começarem a falar, né, vão trazer tantas outras palavras para nós aqui, mostrando aqui a riqueza do nosso idioma. Então, vamos lá. Em qualquer lugar do Brasil, a bola estoura. Para o capixaba, ela toca, né? Para os capixabas, as coisas não estragam, elas dão tilt. Capixaba não vai embora, ele toca fora. Capixaba adora falar, ninguém merece. Capixaba não rouba, ele cata. Capixaba não desembarca do ônibus, ele salta. Capixaba não tem medo de lagartixa, mas de taruíra. Capixaba não beija a mulher, ele pega, ele panha. Capixaba não se espanta, capixaba fala ia. Capixaba não pega ônibus, ele pega Transcol, em Linhares ele pega Joana d'Arc. Capixaba não se estressa, ele fica injuriado. O capixaba não sente agonia, ele sente gastura. Capixaba não diz como vai, ele diz qual é. Ele não liga o pisca, ele dá seta. Ele não para no semáforo, ele para no sinal, né? Ele não fala não, ele fala é ruim, hein? Ele não come pão francês, ele come pão de sal. Ele inicia as frases com deixa eu falar. Ele não chupa tangerina, ele chupa mexerica. Ele não acha alguns alimentos sem açúcar, ele acha sem doce. Ele não lava com esponja, ele lava com bucha. Ele não acha legal, ele acha massa, ele não sai pra noite, ele vai pro rock. Ele não acha sem graça, ele acha palha. Essa aí eu nem não conhecia, tô por fora também. Ele não faz o retorno com carro, ele faz baliza. Tem uns errinhos ali de gramática, porque eu tirei da internet do jeitinho que tava e botei ali, tá? Com os errinhos e tudo deixei. E eu botei a fonte ali para vocês verem que eu tirei de algum site ali, bem informal, mas que retrata realmente alguns regionalismos do Espírito Santo. Deixa eu continuar aqui. Vocês conhecem todos? Tem umas coisas aí que eu não falo, não. Acho que eu não sou capixaba, não. É porque de acordo com a sua região. Eu também não. Talvez alguma coisa só o pessoal de Vitória. O pessoal de Linhares não conhece. Tem isso. Porque o regionalismo, ele é no território do estado, mas às vezes ele se concentra em algumas cidades também do estado, né? E como Linhares não é capital, às vezes tem alguma coisa em Vitória ali que a gente não pega, né? Uhum. Carlos, você conheceu quantas ali? Metade? Ou nem isso? Palha eu não conhecia. Linhares acho que não usa não, nem a metade. Tem alguém de outro estado aqui, além do Carlos, que é mineiro? Só o Carlos, que é o nosso migrante aqui?
sem graça, né? Palha, sem graça, nesse sentido, acho que eu já conheço também. Eu falo palha também. Já a Iris falou que usa sim aqui em Linhares o palha. O Pedro é mineiro também, a Thaís é portuguesa. Nossa, Thaís, se tivéssemos muito tempo aqui, você traria fantásticos aqui para nós. Certo, professora. Eu sou portuguesa, mas bem abrasileirada. Você chegou cedo aqui? Cheguei com 6 anos. Meus pais são brasileiros. Então você tem pouca influência da língua Pouca influência. portuguesa aos moldes de Portugal, né? Sim. O Carlos é português, filho de português com escocês e mineiro. Nossa, Carlos, você deve ser muito interessante do ponto de vista linguístico, né? Você tem que conversar conosco. Eu já vi essa mopaia, eu já vi essa construção, alguma coisa assim. Eu tô velha já, acho que é meio gíria isso. Mopaia, né? Esse pai aí, eles estão usando o dialeto do interior, né? Substituindo o LH pela vogal. É isso, acho que variação regional deu para entender. Pode falar, Raquel. Eu não quero que vocês pensem que eu tô, tipo assim, né? Qual, Raquel? Tem alguém falando aí, uma Raquel falando. Raquel Santos. Continuemos. Eu tenho aqui uma tirinha do Chico Bento, né, gente? E o Chico Bento, ele fala por meio de dialeto, né? Quando criança lemos, né, o Chico Bento, a gente nem percebe, a gente acha que o Chico Bento fala errado, né? Não, o Chico Bento, ele fala um dialeto, que é o dialeto caipira. Então, aqui, ó, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Então, a substituição do é pelo i é característica do dialeto caipira. O olhando e o espelho, né? A substituição do LH por vogal. E é isso. Aqui eu tenho alguns falares também, que são partes do regionalismo, né? Af, puts, ô louco, psiu, ahá, né? São termos bem curtos que são incluídos ali no meio da língua, geralmente em situações informais de conversas. E a próxima variante, a variante histórica, que no caso, Cebolinha já seria um desvio relacionado à idade, tá? O Cebolinha não é um dialeto caipira. O Cebolinha, eles se aproveitaram da questão da infância, porque a infância não tem a língua formada, muitas vezes, aí tem essa brincadeirinha, né? Uma coisinha meio diferente, o Cebolinha. Não é muito a ideia do Chico Bento, não. É como se o Cebolinha ele tivesse marcas da primeira infância, ele não conseguisse superar alguns problemas idiomáticos da infância, e ele carrega ali uns probleminhas de fala por causa disso. Por exemplo, eu tenho uma criança de 2 anos aqui na minha casa, e ela fala, nossa, ela fala tudo e fala tudo do jeito dela. Mas não é problema nenhum, ela tem 2 anos, então ela tá construindo a linguagem, ela não está com a linguagem consolidada. Aos 5 anos, se ela falar ainda assim, aí é um problema de fala, né? E o Cebolinha seria por meio disso que eles fazem ali o trabalho com a linguagem dele. Pode falar. Professor, eu acho que no caso do Cebolinha também tem problema na língua dele. Porque tem as histórias mais atuais que ele já fala direito, a história da turma da Mônica Jovem. Só quando ele tá nervoso, ele ainda troca o L pelo R. Questão de nervosismo. É um problema de maturação psicológica ou fonológica, é outra coisa. Não é o caso do Cascão. Cascão não, gente. Tô péssima. O Chico Bento. Cebolinha. Tá. O Chico Bento, ele é do interior, então ele fala um dialeto. Né?
E o cebolinha é maturação psicológica mesmo, ou fonológica, algum problema de fala. Continuemos, então, a variação histórica. A variação histórica é aquela que ocorre no sentido do tempo. Então, a língua varia em todos os sentidos, né? Uma delas é a variação regional, que eu acabei de falar, ela varia por território. E a segunda variação que eu vou falar agora é a variação histórica, a variação que se dá em relação à cronologia, a passagem do tempo. E eu até já mostrei isso para vocês no início da aula, quando eu mostrei as mudanças que o português sofreu, até se tornar uma língua como a temos hoje, né? Nessa variação histórica, as palavras elas vão sendo... algumas palavras vão se tornando obsoletas. Ou seja, algumas palavras perdem a sua funcionalidade. Perdendo a sua funcionalidade, elas param de ser faladas. Como elas param de ser faladas, elas passam a ser esquecidas. E elas entram em processo de esquecimento mesmo, elas vão morrendo, as palavras morrem, né? E aí elas passam a ser encontradas somente em dicionários e em livros antigos. Então, se você lê um livro antigo do século XVII, tem palavras que você não conhece mais. Nossa, são palavras difíceis. Não, não são palavras difíceis. São palavras mortas. Elas são difíceis porque são mortas. Elas são difíceis para você. Elas não seriam difíceis para quem viveu no século XVII. Então, o José de Alencar, que escreveu no século XVII, XVIII, o Camões, que escreveu no século XVI, os livros dele se tornam difíceis. Porque nós já não conhecemos muitas palavras que estão ali. Elas morreram, elas foram esquecidas. Elas perderam a funcionalidade. Foram substituídas por outras, né? Se tornaram arcaicas. Então, a variedade histórica, ela está relacionada à criação de arcaísmos, a palavras que caem no esquecimento. Às vezes porque objetos que eram usados não são mais. Vitrola. Vitrola. Vocês sabem o que é vitrola? Sabe o que é uma vitrola? Sim. Ah, o Wendel sabe. Violão? A Raquel não faz ideia. Ela falou violão. E não tem problema nenhum, tá, Raquel? Porque vitrola é uma palavra que tá morrendo. Ela tá na UTI, porque tem um monte de gente que sabe que ela é ainda, né? Mas alcaide, vocês sabem o que é um alcaide, gente? Alcaide? Quem aqui sabe o que é alcaide? Eu não sei, não. Você falou no começo da aula, só que eu esqueci. Eu falei alcaide? Falou. Desconheço tudo. Você falou no vídeo do YouTube. Ah, foi, então. Alcaide já morreu. Ninguém aqui conhece. Eu conheço porque eu fui no dicionário olhar também. Sabia também, não? A Iris falou que é prefeito. Ah, Iris. Acho que eu falei nos vídeos, talvez, não sei. Enfim. Morreu, né? Foi substituída por outra. E a gente está num momento de tanta inovação tecnológica e também, principalmente, no campo das redes sociais, né? Então, tem tanta coisa nova chegando para substituir outras coisas antigas. Então, tem muita palavra morrendo. Mas isso é normal, tá? Então, essas palavras que caíram em desuso são arcaísmos. Esses arcaísmos são variações aí históricas, não são palavras faladas, não tem mais função social. Onde estão? Livros de história, livros de literatura, dicionários, enciclopédias, estão em algum lugar guardadas, né? Porque a língua portuguesa é escrita, mas não estão mais em funcionamento, elas não têm mais vida, funcionalidade, né? São palavras arcaicas. Perguntas? Eu trouxe alguns exemplos, né? Vossa mercê, assunar, encartado, ceroula, por obséquio, aposentes, alcaide, boticário, quiçá, outrocim, apalermado. Algumas vocês não sabem mais o que elas significam, outras vocês ainda sabem, mas usam pouco. Sabem porque assistiram uma novela da Globo, que é uma novela de época, mas não saberiam falar se não fosse isso. É assim. As palavras que aqui estão ou morreram, ou estão em processo de morte, ou estão em processo de... Enfim.
Tem algumas palavras que são trazidas novamente, mas em outras significações. Por exemplo, boticário. Boticário é uma palavra muito conhecida, muito comum no passado, muito, muito, muito. Os avós de vocês devem conhecer, lembrar. Aí a palavra morreu. Boticário é o farmacêutico, né? A pessoa que mexe com remédios, enfim, tinha esse significado. E aí, quando a empresa abre uma marca e põe esse nome, Boticário, ela traz uma palavra antiga, mas agora ela ressignifica. Então, tem algumas palavras que retornam, mas ressignificadas, né, geralmente. Isso pode acontecer. A língua é viva, ela está em processo, então isso pode acontecer. Deixa eu voltar aqui. Esse boticário algumas palavras, elas vão... Oi? Esse boticário aí retornou, então, que agora é uma marca de uma revista. Não, é uma marca de produtos de beleza. Isso. Voltou, mas com outros sentidos, entendeu, Raquel? Uhum. Não volta mais com o sentido que tinha. Você não vai chegar numa farmácia e falar, cadê o boticário? Não vai rolar, ninguém faz isso mais. Volta como uma marca, eles ressignificaram, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E algumas palavras, elas resistem, mas elas vão mudando a forma, né? Então, o vossa mercê, ele existe, mas ele modificou a sua escrita. E, consequentemente, a sua fala, a sua oralidade. Vãssum ser, vós mercê, vobin ser, sucê. Aí, a nossa gramática hoje adota o você. O você, ele é oficializado, né? Mas antes do você ser institucionalizado e aceito na gramática, era o vossa mercê. Se vocês lerem um livro do José de Alencar, vocês vão achar a vossa mercê lá, ou assistirem uma novela antiga, uma pessoa culta vai falar a vossa mercê. O imperador vai falar a vossa mercê, né? Aí caiu em desuso, mas foi adaptado. Aí na informalidade, a gente tem o você, que é falado no dialeto do interior. A gente tem o C, a gente tem o VC nas redes sociais. Então, sei lá, daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, talvez o VC está institucionalizado na gramática. A gramática ela vai se ampliando, mudando, mas a gramática muda devagar, né? O povão está lá na frente falando, a gramática está lá atrás, ela vai segurando. Aí tem horas que ela fica muito anacrônica, aí ela dá uns passinhos, né? A gramática vai dando passinhos lentos. Enquanto a língua está a 1000 quilômetros à frente, a gramática está aqui, né? Quando ela vê que a língua está muito para lá, aí ela dá uma avançadinha e assim vai. Aqui eu tenho o Virgem Maria. Virgem Maria. Muito comum no século XVIII. Viste Maria, Ixi Maria, Ixi Maria, Ixi. Vixe. Também é uma palavra, é uma expressão, né? Que foi se modificando. E é isso, variante histórica é isso. Perguntas? Perguntinhas? Vou continuar, tá? Não havendo questões, né? E aí eu tenho a terceira variante da aula, que são as variantes sociais, que eu acho que são bastante importantes. As variantes sociais, elas estão relacionadas a questões de classe, a maior parte delas de gêneros também. Questões de gênero, né? Então, vamos lá. E elas dão muita polêmica, porque a nossa sociedade, hoje, é uma sociedade muito polarizada. Então, nós temos o campo da esquerda, nós temos o campo da direita. Aí tem gente que diz que é centro, tem gente que é bem extrema esquerda, tem gente que é bem extrema direita. Então, nós temos campos polarizados, né? E esses campos polarizados, eles fazem também briguinhas linguísticas, eles têm tretas linguísticas muito sérias. Há tretas linguísticas assim, sempre. E as tretas linguísticas, elas estão sempre nesse campo ali da identidade de gênero, e também das identidades sociais, né, das questões de classe. Então, questões de gênero estão ligadas a questões assim, homem e mulher,
né? Mas a sociedade atual, ela já não aceita mais que é só homem e mulher, né? Então, há outros gêneros. E nós temos ali muitos outros gêneros, eu não vou ficar nem aqui falando, mas é muita sigla. Há pesquisas que apontam ali para a possibilidade de 80 gêneros diferentes, coisas que muita gente não aceita, não está aberta, tem outros valores, né? Enfim. Mas nós temos variantes de gênero, então, e nós temos variantes sociais, que estão relacionadas à classe. Ou seja, ao local, a condição social do falante, né? Que ali está relacionada ao bairro que ele mora, as pessoas com quem ele tem contato. Então, assim, as variantes sociais, elas dão pano para manga, né? Então, em termos gerais, eu posso dizer que são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Então, cheguemos agora nos grupos sociais, né? Que grupos são esses? Eu tenho presidiários, eles seriam um grupo social. Eu tenho prostitutas, elas seriam grupos sociais. Eu tenho traficantes, eles seriam grupos sociais. Eu tenho mulheres, né? E as mulheres em si, elas seriam ali um grupo social. E os homens, outro grupo, digamos. Mas dentro desses grupos de mulheres também há N situações. Então, as variantes sociais estão relacionadas às condições sociais de grupos sociais que integram uma mesma sociedade. E esses grupos, eles têm maneiras próprias de falarem também, né? E essas variantes, elas se consolidam principalmente nas gírias, tá? Que são as marcas mais fortes da variação social. Então, prostitutas, elas têm gírias? Tem. Tem palavras que só elas sabem quais são, só elas entendem o que querem dizer. Presidiários têm gírias? Muitas. Tem gírias. Eles precisam delas, inclusive. Porque o que seriam as gírias, no caso? Códigos criados dentro de uma língua e reconhecidos só por pessoas de determinado grupo, que têm os mesmos interesses. Então, os presidiários, eles têm gírias para se defender dos policiais, enfim, para se comunicar naqueles ambientes tão opressivos, né? De maneira autônoma, sem serem entendidos, né? As prostitutas também estão em ambientes perigosos, né? E elas precisam ter palavras próprias ali para se comunicar. Por isso, as gírias, elas são próprias de grupos que vivem em sistemas fortes de opressão. Adolescentes têm muitas gírias também, né? Por que eles têm? Eles têm porque eles têm que se defender dos pais. Então, eles têm ali o mundinho deles, né? Não é uma opressão tão opressiva, mas não deixa de ser. Homossexuais têm gírias? Tem. Eles têm gírias também. Por quê? Porque é uma classe marginalizada, sim, sofre opressão. Então, dentro desse ambiente opressivo, que esses grupos se movimentam, eles criam, dentro da língua portuguesa, um código particular para se comunicar. Porém, a gíria, que é a marca da variante social, ela logo, ela passa a ser entendida por todos os grupos. Por quê? Porque como ela está em uso, logo pessoas de fora do grupo passam a entender o que ela significa. Então, ela é automaticamente esquecida. Então, a gíria ela é criada e esquecida com muita rapidez quando ela é conhecida por pessoas fora do grupo, né? Então, os presidiários, por exemplo, eles são muito capazes, né, de criar gíria o tempo todo e necessitam disso e de recriá-las, de esquecê-las, enfim, porque o ambiente que eles estão é muito opressivo, né? Então, logo que essa palavra é conhecida por pessoas fora, um policial, alguém ali que ele não confia, não é do grupo, ele vai deixar essa palavra para lá. Skatistas, o pessoal do esporte também tem muita gíria, né? Se nós fizermos pesquisas com esses grupos identitários, a gente vai encontrar. Onde que estão as tretas, né? Nem vou entrar nas tretas, não. Não quero treta, não.
Deu para entender, gente? O Wendel falou que tem palavras que se usam em games, também seriam gírias. Eu creio que sim, tá, Wendel? Conheço nada, mas... Assim, é o que eu menos conheço, é o território que eu menos conheço, porque eu tô naquela fase chata, já não tenho mais muito nem grupo. Aí eu já não conheço gíria. Eu tenho que ir lá, ouvir uma música, pesquisar, estudar para conhecê-las, né? Tanto que, como professora de alunos adolescentes, eu tenho que aprender com eles. Eu falo, gente, me ensina. Aí eles começam a falar para mim gíria, 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 gíria. Eles sabem gíria de um monte de coisa. Aí eu nem sei se as gírias que eles falam, eles estão usando mais, nem sei, mas eles estão falando. Aí eu vou entendendo algumas, né? A grande característica da gíria é que ela não está no dicionário, né? Se ela está no dicionário, ela não é gíria. Porque o objetivo dela é ser um código secreto. Então, como código secreto, ela não pode estar institucionalizada pela língua, né? Se ela for para o dicionário, ela já não é mais gíria. A gíria é marginal, ela é transgressora, ela está fora das instituições sociais, né, de poder. Ela nasce nas margens, nas periferias, nas pessoas que estão, assim, em condições de opressão. Eu amo, eu acho fantástico, eu acho inteligente demais. Mas a gíria sofre muito preconceito. A pessoa que usa gírias, ela é mal olhada. Porque como ela é um tipo de variação que cresce dentro dos espaços marginais, né? Ela carrega consigo todos os preconceitos que essas pessoas sofrem. Então, se os gays sofrem preconceito, idem a língua que é deles, que é própria deles, que é criada por eles. Se os presidiários sofrem preconceito, idem aquilo que eles ecoam, né? Então, assim, eu sempre aconselho, eu nem sei nem se eu tô certa, eu aconselho porque quero bem, né? Eu falo assim, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não use. Quando você vai, enfim, né, para um espaço que vai ter alguém te julgando, infelizmente, se você usar, pode sobrar para você, né? Claro que se você for trabalhar com adolescente, for trabalhar no comércio, com uma marca mais... Ok, aí a gíria vai ficar até legal. Tem muita propaganda que usa de gíria para conseguir a atenção do público mais jovem. Tudo é contexto, né? Mas, em termos gerais, o Brasil ele tem muito preconceito com gíria. Um outro tipo de variação social são os jargões. Os jargões, eu digo para vocês usarem à vontade. Os jargões são as palavras próprias de uma profissão. O professor de português, ele tem palavras que só ele entende, que só colegas de português como ele vão entender. O médico também, o médico ele tem palavras do mundo dele, de estudos, né, do mundo científico dele. Jargões. O mecânico tem os seus jargões, né, não é algo ligado só ao mundo acadêmico. É algo ligado ao mundo profissional. E qualquer profissional, ele tem jargões próprios. Os administradores, eles têm jargões estrangeiros, né? Muitos. Danilo vai trazer para vocês. É um papel do Danilo. Eu nem sei falar. Confesso. Porque são muitos jargões da língua inglesa. Deve ter até uma explicação para isso que eu também não sei dar, tá? Mas, por exemplo, aqui na minha matéria, a Iris pediu exemplos de jargões, né? Se eu falo psicolinguagem, hermetismo, sei lá, umas coisas assim, semiótica. Eu acho que é estranho para vocês. Mas não seria estranho para outros professores de língua portuguesa formados em letras. Mecânica, por exemplo, eu sou péssima. Eu não sei até hoje como eu tirei carteira. E aí eu não sei, assim, nada. Se eu levar um carro a uma mecânica e alguém tentar me explicar alguma coisa, desisto. Pode desistir, não vai conseguir. Até também sou muito ruim em questões tecnológicas de internet, sei lá. Sabe? Memória RAM, memória não sei o quê. Vou comprar um computador, as pessoas começam a me explicar. Isso aí seria um jargão. Deu para entender?
A Iris falou que entendeu. A Larissa falou assim que ela usa poucas gírias. Larissa, quanto mais incluído socialmente, assim, mais idade você tem, tá no campo de trabalho, menos gírias você fala, tá? Você vai ficando mais socializado com muitos grupos, menos gírias você diz. A Iris falou sobre os gamers, se eles... O jargão não é... Ele é próprio do mundo do trabalho. A gíria não. A gíria, ela seria para qualquer situação. O jargão é do campo do trabalho. Ele tem uma relação direta com a profissão, com aquilo que eu faço. Os gamers, eu acho que é gíria que eles usam, sei lá. Gamers é uma profissão? Não sei. Lembra que eu falei para vocês que em português a gente está sempre um passo atrás de tudo, né? Os policiais têm jargão, que isso aí não seria gíria, né? A Iris falou que tem gente que vive de gamers, né? Se é uma profissão, sei lá, se ela conseguiu se instituir como profissão, eu creio que já seria um jargão. Mas como gamers é uma coisa que está ali em muitos territórios, né? Não sei, já é uma pesquisa que tem que ser feita sobre aquilo, né? Para definir melhor, e eu não tenho esse conhecimento. Passando aqui, eu tenho aqui gírias gays, aí já me falaram que isso aqui tá tudo já atrasado, que não é mais usado. Aí já me explicaram também que dentro do universo dos homossexuais há também N divisões. Então essas gírias minhas estariam todas equivocadas, atrasadas, anacrônicas, enfim, nem vou ler, né? Mas é um universo bastante interessante, porque eu me lembro que na época da faculdade nós fizemos algumas pesquisas, e eu fiquei para pesquisar esse universo LGBT, que na época era LGBT, e acho que hoje é LGBTQI+, alguma coisa assim. Então é um universo linguístico muito, muito rico, e há realmente divisões ali internas, né? E os presidiários também têm algumas divisões, então não é também de acordo com o crime, há gírias específicas, né? A pessoa está presa lá de acordo com o crime. Aí tem a gíria do traficante, que está solto também, então ele tem gírias específicas, não são as mesmas dos presidiários. A Milena botou aqui LGBTQIA+, acho que eu acertei, né? Então, as siglas mudaram da minha época. Então, há gírias e gírias e gírias nesse universo todo aí. Eu não falei o A, né? Sim, eu tenho que me corrigir, eu tenho que aprender, eu tenho que me inserir, eu tenho que respeitar. E faltou uma palavrinha, desculpa aí pelo A. Deixa eu continuar aqui. Variantes situacionais são as últimas, tá? As variantes situacionais são as últimas. Lembrem-se que eu expliquei variante regional, variante histórica, variante social. E agora eu venho para a variante situacional, que é muito interessante. Por quê? Até comentei com vocês já anteriormente, nós temos situações diferentes de usar de linguagem durante o dia, né? Eu não falo com vocês como eu falo com a minha filha, eu não falo com a minha filha como eu falo com meu marido, e assim vai. São níveis de fala, né? E também, talvez, ao longo das nossas aulas, eu vá criando mais intimidade e já falo diferente também, não sei. Talvez eu crie intimidade melhor com vocês. Acho meio difícil por causa do canal, mas, enfim. A variante situacional, ela está relacionada a isso. Ao fato de que nós usamos o idioma de acordo com situações específicas. Então, segundo a variante situacional, né, o segundo o que é dito nela, por mais culto, letrado, erudito, leitor, tudo que eu seja, que eu tenha ali acumulado em termos linguísticos, porque tive contato com o mundo letrado, e tenho domínio da língua formal, então eu sei escrever um artigo, sei publicar esse artigo numa revista, estou fazendo uma tese,
sabe? Tô dominando a língua ali de maneira específica para registros muito formais. Em algum momento eu vou falar de maneira espontânea. Num bar eu vou falar, entendeu? Então, segundo a variante situacional, a gente situacionaliza o idioma de acordo com o contexto. Isso quer dizer o quê? Eu uso a língua formal em ambientes formais e uso a língua informal em ambientes informais. O registro formal é conhecido por língua culta, né? Alguns falam língua certa, a gente não gosta muito do língua certa, né? A gente gosta de falar língua formal, língua culta. Até mais se fala formal do que culta hoje. E o registro informal, que também é conhecido como coloquial, ele é usado em situações informais, né? Geralmente, quando eu encaminho uma mensagem por WhatsApp, eu estou usando uma forma coloquial, até porque quando eu encaminho uma mensagem por WhatsApp, a ideia é uma conversa instantânea. E quando eu quero falar de maneira instantânea, eu não penso tanto na formalidade, então eu escrevo de maneira informal. Mas se eu sou gerente de uma empresa e eu tenho que encaminhar um e-mail para alguém, o e-mail requer um registro formal. Se eu tenho de fazer uma resenha e encaminhar para o professor Sandro e Danilo, professor Sandro super erudito, professor de filosofia, eu vou tentar fazer o melhor de mim, né, no registro formal. E é assim, né, que seria aí a variante situacional. E às vezes é o espontâneo que tem que ser usado. Porque naquele contexto ali, o espontâneo que é necessário. Porque a língua espontânea é mais rápida na execução, né? E aí a gente entra em diferenças entre fala e escrita, que eu até gravei um vídeo. A língua oral, ela é espontânea, e essa espontaneidade, ela é importante para algumas situações de fala. Ao mesmo tempo que em outras situações de fala, é a formalidade, né? Eu não sei se eu falei isso aqui, se eu falei, me desculpe, mas eu estava dando um exemplo, né? De um presidente que nós tivemos, que era o dei esse exemplo, não sei se foi com vocês. Se eu já falei, desculpa, vou repetir. O Michel Temer foi um presidente que nós tivemos, vocês devem ter lembrar-se dele, né? Por 2 anos, porque foi em 2016, impeachment, Michel Temer, chegou Michel Temer. Formalíssimo, uma língua erudita, falava, o povo brasileiro não entendia, né? Então, o problema do Michel Temer foi a questão da situacionalidade. Ele não conseguia se situar no nível de falares, né, que nós temos aqui no povo brasileiro, na massa, né, que é um povo espontâneo. Bolsonaro veio, falem mal, falem bem, falem o que quiserem do Bolsonaro, só não falem que ele não consegue se comunicar com o povão, né? Ele se comunica, ele se situa, né? Às vezes falando coisas horrorosas, mas ele se situa, ele consegue, né? Interlocução. Não digo nem o que ele diz, mas como ele diz, o nível de linguagem que ele adota, né? Então, assim, nesse sentido, ele é muito apto, no sentido da interlocução, né? As pessoas avaliam ele melhor agora, por outras questões, mas na época, quando ninguém conhecia muito ele, quando começaram a ouvi-lo, entenderam. Então, ele tem uma boa interlocução que o Michel Temer não tinha, né? E há outros exemplos de presidentes ali para falar, né, também de prefeitos, enfim, que foram ou não eleitos por causa disso. Os comunicadores, tipo Faustão, Luciano Huck, né, vocês podem observar que eles têm ali traços da espontaneidade na fala, né? Para a questão do trabalho deles, vale a espontaneidade, que não cabe muito bem, sei lá, a um professor de mestrado, né? Causaria estranheza. Deu para entender, gente? Deu, não deu?
Cientificamente, então, não há línguas mais pobres ou mais perfeitas. Eu falo cientificamente, não sou eu que penso isso. São os estudos teóricos, então isso já é comprovado teoricamente, né? Não há línguas mais pobres ou mais perfeitas, considera-se que cada língua é adequada ao uso real. Então, a língua indígena não é mais pobre, ela serve às necessidades do povo indígena, né? Considera-se que cada língua é adequada ao uso real, permitindo a seus usuários expressarem-se de modo como interpretam a realidade em que vivem. A valoração é de ordem social, né? Então, quando você diz que a gíria é inferior, não é que a gíria é inferior, é que a sociedade valoriza os grupos de acordo com o seu poderio econômico, né? Então, dado que esses grupos que falam gírias, eles não têm poder econômico, a linguagem deles é julgada a partir desta ordem, né? Dado que as pessoas, geralmente, que vivem no interior, elas falam a língua coloquial, dialetos, né? Então, são tratadas com preconceito nesta ordem, né? Então, a valorização é de ordem social, incidindo o julgamento sobre o falante imerso na estrutura de tal ordem. Então, você é julgado pela língua que você fala. Ou seja, né, esse julgamento, no entanto, ele deve ser fatores extralinguísticos, ele deve ser fatores sociais, de ordem econômica, de ordem da estrutura da sociedade que temos. Sendo o Brasil uma sociedade bastante preconceituosa, né, esse preconceito ele vai também incidir sobre a forma como as pessoas falam. Nós temos tentado superar isso, trabalhando isso nas escolas, mas o resultado nem sempre é tão positivo, muitas vezes, que há professores que não pensam como eu. Que há professores que não pensam como eu na Faceli, que há professores que não pensam como eu em muitos campos, né? Uma vez que a maioria dos professores que pensam como eu são os professores de letras, né? Esse tipo de ordem, de teoria que eu trago aqui não é, muitas vezes, conhecida por outros tantos professores, né? Tanto que há professores da Faceli que julgam, já escutei, já vi, nem em administração não, em outros cursos também, que julgam ali a capacidade cognitiva de alguém, de um aluno que chega até a faculdade, por uma fala. Não é. Essa fala desse aluno está ligada à ordem, né, à cultura, ao universo que esse aluno está imerso. Na faculdade, ele vai ter tantas outras oportunidades de aprender ali uma forma mais formal do idioma, né, e vai conseguir. E é assim. Voltando aqui, né, a variação linguística, infelizmente, tem uma relação ali com o preconceito. No campo do trabalho, você sendo uma pessoa preconceituosa, você estará prejudicado como profissional, tá? Principalmente um administrador, principalmente alguém que mexe com pessoas, com comércio, com dinheiro, porque eu me lembro de um exemplo aqui, tem uma loja que eu jamais entrei, acho que pelas perspectivas e salários, jamais vou entrar aqui em Linhares. Ela vende um carro caro, Corolla, nem sei que marca é, não, a marca eu sei, mas que loja é, eu não sei. Eu sei que essa loja, o menino me contou, ela vende Corolla. E Hilux, ela vende isso. Qual é a loja, alguém sabe? Vocês também não sabem, eu também não sei. Mas essa loja de carros vende esses carros. Curumá. Segundo Marciano, é Curumá. Nunca entrei, Marciano. Não sei nem onde fica. É uma loja cara, né? Os carros são caros. Não são carros populares, né? Não são usados também, não sei. São caros. E uma vez, esse rapaz me dizendo que ele com uma história de uma pessoa que entrou lá, vestida assim, de uma maneira bem rural e falando simples, uma pessoa que tinha aparentava muita humildade, né? Quem olhava para ela assim não era urbana, enfim, né? E essa pessoa foi, mas isso tem tempo, tá? Não vamos, tem bem um tempo bom que eu ouvi essa história assim aqui. E essa pessoa não foi bem recebida, nem recebida foi. Havia outras ali, enfim, né? Talvez com uma vestimenta melhor, enfim, talvez houvesse muitas pessoas, né? Muita gente comprando Corolla, não sei. Hilux.
E as pessoas realmente, ela se sentiu muito, 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 muito mal. Ela, nossa, e ela foi para Colatina e comprou um carrão desses aí à vista, porque era essa a intenção dela. Ela era do meio rural, fazendeiro, sei lá, e comprou. À vista, ela tinha esse dinheiro ali, café, né? Comprou lá, não comprou aqui. Né? E teve uma relação toda ali dela não ter sido recebida, não ter se sentido naquele lugar, né? As pessoas não terem encarado ela aí como um potencial comprador. E houve uma questão toda ali do preconceito em torno disso. E ela tinha condições, né? Porque Linhares tem essa característica de ser uma região urbana, mas com muitas fazendas e pessoas com uma ótima condição de compra, né? A Liliane falou que é o que mais acontece, Liliane? Tem outras histórias também? Deve ter, né? Deve ter. Enfim. Esse preconceito linguístico seria um julgamento negativo, né? Que é feito dos falantes em função de uma variedade linguística que utilizam. Eu até trouxe aqui para finalizar a aula 2 livros aqui do Marcos Banho, que ele fala sobre isso também. Vou até postar para vocês lá. No AVA também esse livro deles. E o Banho, né, sobre este aspecto, ele compara a língua como um iceberg, na qual a norma culta é aquela parte superficial que flutua na superfície do oceano, né? E a língua, mesmo que o povão fala, é a parte que fica para as profundezas, que justamente é a língua viva, que não é estática, parada no tempo, e que é utilizada pela maioria do povo brasileiro. Enquanto que a gramática normativa, aquela língua culta formal, é a menor parte, né? Porém, ela tende a ser autoritária, intolerante, repressiva, principalmente com alunos, né? Ou com pessoas de classes inferiorizadas. E é isso. Eu vou voltar aqui, porque esse finalzinho não nos interessa. Já aconteceu com você, Milena? Sim, acho que esse preconceito é mais comum do que a gente pensa, né? O preconceito da língua. Pessoal, a minha apresentação, ela finaliza aqui, porque o meu slide finalizou, foram 2 horas de aula síncrona. A parte assíncrona é assistir vídeo, fazer atividade, enfim. Mas também estou aberta aqui a perguntas e a participação de vocês, tá? Nesse momento eu abro a aula para isso. Perguntas? Tudo ok? Foi clara a explicação? Deu para entender, gente? Deu sim, professor. Ok. Qualquer dúvida, vocês podem pedir que eu reexplico, né? Até a gente alcançar aqui uma... Ok. A Raquel quer perguntar. Pode falar, Raquel. Eu apertei sem querer, mas eu vou tentar falar. Essas variantes situacionais, quando você estava falando, eu estava pensando no advogado no tribunal, falando de uma forma culta, e ele fora do tribunal falando de forma informal. Isso poderia ser exemplo de variantes situacionais? Perfeita, porque olha só, os advogados, eu já estive em tribunal, já acompanhei algumas coisas, eles falam de maneira muito difícil para mim. Eu tenho muita dificuldade de entender. Porque eles falam de maneira formal e também usam muito jargão, né? Dentro do tribunal, eles... Aí, dentro do tribunal, eles falam para o juiz, eles falam entre si, mas também eles falam para um júri, às vezes, né? Então, tem que intercalar. Então, é assim, tem que intercalar. Quando ele fala para o juiz, quando ele fala para o promotor, quando ele fala para o cliente no escritório dele, quando ele fala para o júri. Então, tem toda uma questão ali, tá? Também. Ele tem que ser claro, principalmente quando ele está no processo ali para defender alguém, falando para o júri, né? Mas esse trabalho é com todo mundo, gente. Antigamente, por exemplo, os médicos, eles tinham
Eu percebi isso nos médicos, eles tinham o hábito de falar difícil sempre, né? Até isso está caindo em desuso, as pessoas estão querendo conversar com os médicos para entender o que eles dizem quando elas estão doentes, né? Então era até uma forma deles manterem ali um certo status, falar sempre difícil, fazer uma letra sempre esquisita. Era uma forma de dividir ali eu e vocês, né? Mas até isso, assim, tá caindo em... As pessoas querem entender, né? Até o professor que fala difícil, aquele professor que fala de maneira muito erudita, A gente tem fala de maneira erudita, né? Mostra o seu saber, mostra que estudou muito, ótimo. Mas adianta se o seu aluno não entende? Adianta. Ele chegou à função dele, que é ensinar alguma coisa, né? Então, são reflexões. Você vai entrar no mercado, vai subir numa empresa, vai conseguir um cargo hierárquico, mas em algum momento você vai ter que falar, sabe, com pessoas que estão ali desempenhando funções menos valorizadas, sei lá, menos bem pagas que as suas, né? Pessoas com menos instrução formal. Vai ter que falar com elas. Ao falar com elas, não é melhor que elas te entendam? Então, essa é a lógica atual, né? Entendeu, Raquel? Entendi. Pessoal, eu vou parar a apresentação. E eu tô com um problema aqui, eu não fiz a lista de chamada. Eu vou fazer agora. E vou encaminhar a lista de chamada para o líder. O líder tá aqui? Eu, professora. Milena, você manda um oi para mim no WhatsApp, que eu vou encaminhar para você a lista, e você vai encaminhar para o WhatsApp da turma. Dá certo, tá? E desculpa, eu esqueci. Eu vou parar aqui, vou fazer a lista e vou encaminhar para a Milena agora, e vocês respondam, tipo assim, vou dar 20 minutinhos para todo mundo responder a lista de chamada, tá bom? Tá bom. Podemos finalizar, então? Professora, se não for pedir muito, Não eu é, não pode cheguei pedir. no começo da aula, porque eu estava no hospital, né, com a minha avó. Então, eu Sim. cheguei um pouquinho atrasada. E tem algumas questões da atividade que você passou que eu fiquei com dúvida. Você pode encaminhar individual no meu WhatsApp que eu vou te esclarecer. Pode ser? Ah, pode sim. Beleza. Obrigada, E aí eu vou tá? sair aqui, eu vou fazer a listinha, vou encaminhar para o WhatsApp da Milena. A Milena vai encaminhar